Salve, salve! Começar aqui hoje um bate-papo da hora, sabe, de última geração, papo galáctico aqui, com um dos maiores missionários dessa terra, um jovem cheio de graça, de talento. Hoje aqui eu gosto de falar sobre empreendedorismo, sobre sonhos, sobre trabalho, sobre tudo. E conversar com gente jovem, para mim, é uma alegria. E hoje, nessa semana de bate-papo, bater o papo aqui com um missionário, pastor Fabrício, reverendo ministro aqui, que foi consagrado agora em dezembro do ano passado, né? Ficou ali quase 9 anos na África, tem um chamado profético, apostólico para as nações, saindo agora para Portugal, implantar lá várias igrejas na Europa, sabe? Vai meter fogo nas nações, bater um papo com esse menino, meu sobrinho, casado com a pastora Glória, sabe? Tem uma filha e um filho profeta, e hoje esse papo aqui vai ser da hora. Vem comigo, vai pegar falha aqui hoje na 2Pi, diretamente na 2Pi, para todas as galáxias aqui. Paulinho e Igor Amorim. Pastor Fabrício, é uma honra estar contigo aqui. Seja bem-vindo nesse bate-papo. Como é que você está? Com alegria estar contigo. Que é isso, pastor. É uma imensa honra estar aqui também, poder compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E para quem não me conhece, eu sou o Fabrício, sou casado com a Glória, tenho 2 filhos, a Ana e o João Miguel, e já estamos aí servindo ao Senhor há quase 17 anos, né? E como o senhor falou, estivemos ali em Moçambique por 8 anos e agora estamos sendo direcionados para Portugal. E como o senhor falou, né? O nosso coração queima pelas nações. Uau! Mas esse papo aqui, teu chamado, você começou ali na Sobral, ajudou um tempo na Betel, pastoreou nossos jovens, né? Implantou muitas células ali na Sobral, né? Depois foi para Porto Velho. Fala desse teu início do chamado, né? E depois queimou, você largou emprego, largou faculdade, né? Tinha passado da faculdade de enfermagem lá na UFAC. A Glória trabalhava também. E você estava queimando aqui, ganhando dinheiro, trabalhando, quando o Eterno falou contigo para largar tudo, né? Pegar a mochila sem nada, não leve pão, não leve água, não leve nada, só vai você, tua esposa, que eu vou abrir o mar lá nas nações. Então fala desse teu início, como é que foi esse teu início, queimou teu coração aqui, o tempo que você ficou ali na Sobral com a gente. É interessante falar que a gente vem de uma família não cristã, né? Era de uma família de católicos nominais, mas a gente só ia em missas, em datas especiais, datas comemorativas, e a gente não conhecia o Senhor. E um dia o Senhor foi a porta do Evangelho entrar na minha casa, na minha 1998, família. né? 94. Foi 94. Foi 94? Não. Foi 96 foi minha trombose que eu tive. 98, foi no ano da Copa. Isso, 98. Ano da Copa. 98 foi lá, a gente morava em São Paulo, que a minha irmã tratava de leucemia lá. E ali foi a primeira vez que a gente ouviu a pregação do Evangelho. A gente buscou vários segmentos, mas todos eles a nível de engano, né? E a gente vivia perdido. E quando ouvimos ali a mensagem, aquela mensagem, mesmo sem a gente compreender, aquela mensagem ficou no nosso coração. Voltamos para Rio Branco no ano 2000. Certo. E aí a minha mãe se converteu, depois eu me converti. E aí a gente começou a ir na Sobral, pelo convite da minha tia, sua irmã, Clícia. Uhum. E a gente foi conhecer. E ali a gente foi tocado pelo Espírito Santo. E foi a minha primeira grande experiência com Deus. Recebi uma palavra profética ali. E desde então comecei a me envolver, a servir e receber esse chamamento do Senhor, né? De estar entre as nações. Eu me trancava muito no quarto, assim, tirava muito tempo de oração, e Deus sempre mostrava o mapa do mundo, o globo, países, estados do Brasil, e eu não acreditava que aquilo era uma realidade, porque a minha família é classe média baixa, nunca ninguém da nossa família tinha viajado para outro país, e eu não acho, isso é coisa da minha cabeça, acho que eu estou fantasiando. E aí Deus foi fazendo as coisas e elas foram acontecendo. Meu chamado, queria mandar um abraço aí, né, Bispo Jami, que é o nosso presidente, né, nosso chefe, está agora lá em Portugal. Bispo Joedi, que é o nosso líder das igrejas global, que estamos mais de 30 nações aí, né, salvo engano. 19 nações.
e no Brasil quase inteiro são quase 150 mil membros hoje, a Wesleyana. Então, queria mandar um abraço pro Bispo Jamir, Bispo Amara, tá lá em Portugal, Bispo Joedi, Bispo Marília, né, nossos líderes, né, Bispo Ronaldo lá em Porto Velho, Bispo Fátima, um abraço para eles. Eles são uma referência, né, de caráter, de unção, de amor pelas almas, e eles têm plantado igrejas no Brasil e fora do Brasil, né? Então, eu queria abrir esse fala do período, né, no teu chamado, quando queimou, você foi para Gemil, né? E depois ali, né, o Conselho Episcopal, o bispo chamou você, fez um desafio, e um momento, eu acho, aquele momento foi bem marcante, quando o bispo Elisiário perguntou, né, o que você esperava da igreja metodista, né? Ou seja, o que a metodista podia esperar, né, de você na África, e você não. Aí você falou algo contrário. Me lembra esse momento, você falou que eu que deveria... Eu falei que eu não estava indo para a igreja me servir, né? Eu estava indo para servir o propósito da igreja. Uau. Aí quebrou, a reunião ali acabou, né? Naquele momento a reunião acabou e eles entenderam que o nosso coração estava em servir, né? Uhum. Não de algum tipo de aventura ou algum nível de promoção. Certo. Porque às vezes as pessoas elas olham o trabalho em África, né? Gera uma comoção pela necessidade que é imensa. Mas as pessoas chegam lá e elas se deparam com aquela realidade brutal e elas acabam não desenvolvendo aquilo que Deus as chamou, porque elas estavam indo só pela emoção de querer ajudar as crianças ou querer de alguma forma suprir alguma necessidade. Quando você se depara com aquele universo, você vê que você não tem nenhuma capacidade humana de fazer nada, a não ser se não for pela graça de Deus. Quantas igrejas estavam, né, ali? Tinha você, tinha outro pastor também. Vocês estavam dando cobertura para quantas igrejas ali? Mais disso? 20? Eu e a Glória, a gente supervisionava 25 igrejas e pastoreávamos uma igreja local. Que começou, quando você pegou ela, estava com... Quando a gente assumiu a igreja de Nacala Porto, ela estava com 35 pessoas. Mais aproximadamente entre 20 anos com esse número de pessoas. E Deus deu uma graça e em cerca de 7 meses a gente subiu para 130 pessoas. Uau. E assim foi um tempo glorioso, né? É interessante falar até para as pessoas que estão nos assistindo que muitas vezes, principalmente quando a gente trata de missões, a gente vê jovens, até adultos falando que vão servir quando estão no campo missionário, mas não querem desenvolver nada na igreja local, perfeito, não querem servir os seus pastores, não querem abrir GCEL, grupo pequeno, não querem participar de evangelização. É uma certa dicotomia, né? Porque eles querem que a igreja seja um canal de suporte para eles quando eles estão no campo financeiramente, de oração, mas eles não querem gerar uma história na igreja, né? E é algo que a gente tem aprendido desde a adolescência ali, juventude, é que a gente primeiro precisa servir na igreja local. Perfeito. A igreja local nos vê como uma referência, ela reconheceu o nosso chamado e aí ela vai nos enviar espontaneamente, né? E é o que a gente tem vivido na Sobral. A gente começou ali como jovens, servindo, abrindo GCEL, cuidando de adolescentes, escola bíblica, apoiando na congregação que saiu da nossa, apoiando em todos os segmentos, departamentos da igreja, em tudo, em toda demanda e necessidade, a gente estava ali cooperando, servindo, mesmo sem ter uma expectativa de ir para as nações, de um dia ser pastor, nada. Eu só queria servir, fazer tudo parte. Natural. Tudo natural, espontâneo. Porque eu acredito que o reino de Deus ele vai crescer de forma natural. Se você está fincado na videira, a seiva vai fluir, o rio de Deus vai fluir e as coisas vão acontecer. Momento interessante, André. O pai dele me chamou lá, o João, um abraço aí pro João, Madorinha. Cleves, o que aconteceu com o Fabrício? Vamos abrir a cabeça dele, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ele não pode me deixar, ele não pode largar o emprego dele aqui e tal. Desesperado. Achando que você ia ser morto lá, né, por algum grupo terrorista na África, porque estava tendo muita morte. A gente vê o caso dos missionários pegando, né, os caras jogam dentro daquelas fogueiras e queima, e mete bala. Então na cabeça dele achava que você ia e não ia voltar mais, né? Então aquele dia ali foi um romper. Eu lembro daquele louvor que parece muito com você. Quando eu falo, eu lembro de missões, Ítalo, Doug. Eu lembro daquele louvor lá, né, que o cara, os dois jovens
Eles vão para uma ilha né, e quando eles vão se despedir, até a Nívia, uma cantora famosa aí que canta louvor, e eles se despedem dos pais. Ó, pai, eu acho que eu não vou voltar mais. Então, se eu não voltar mais, é um louvor profético, aquele louvor que eu acho, talvez quando eu lembro desse louvor, eu lembro de você, né? Então, você deixou aqui, foi para Gemil e passou, né, ali 8 anos servindo ao reino, né? E eu nos deixa apaixonado por missões. É saber que ele da Sobral, saiu você, saiu Rômulo, né? A Amandinha está lá na Jocum servindo também, né? Pastor Robson está lá no campo missionário, lá do Nordeste, é tenente da Polícia Militar, né? E quantos ali da Sobral, Pastor Gelian, estamos lá vamos inaugurar a igreja agora em Brasileia, com a Sheilinha. Elisalda também. Né? Elisalda. Está lá em Senador Guiobá fazendo um trabalho assim, extraordinário, né? Ela, o esposo dela, esqueci o nome do esposo dela. Então, assim, me fala daquele período em que você estava indo para o interior lá e o carro capotou. Né? Me fala desse período e depois fala sobre a dificuldade financeira, né? Quantos empresários viram teus vídeos e foram lá na África ver a situação, né? Não, eu quero deixar uma oferta aqui de amor para a escola. Então, fala desse período. É muito interessante você construir ao longo do processo uma credibilidade com as pessoas. Graças a Deus, as pessoas olham para nós, elas veem a seriedade que é servir, que a gente não vai desviar recursos, que a gente fala que vai fazer uma coisa, faz, mostra, sabe? Né? E isso, prestação de contas, isso é muito importante para as pessoas, porque a gente vive um contexto em que, aonde o ser humano está, há uma passividade de corrupção, de mentira, de engano. Isso em todo segmento, infelizmente também no contexto de igreja existe, no contexto missionário também existe. Certo. Usar as fragilidades para você fazer daquilo um meio para você suprir a ausência de um suporte financeiro que às vezes acontece, né? E às vezes o Senhor permite isso para experimentar o nosso coração. Então a gente sempre aprendeu isso, né? Principalmente com a filosofia da nossa igreja, né? Que é o pastor não mexer nos recursos financeiros, ter esse suporte da junta diaconal para ter essa fiscal, né? Essa proteção, né? Também o seu testemunho em relação à fidelidade financeira, a esse cuidado, né? Então a gente sempre foi aprendendo. Eu sempre sou muito observador de aprender, reter o que é bom e implementar aquilo na minha vida, né? Então, nisso, a gente conseguiu pessoas, através da divulgação do Facebook, na época era muito forte, agora é o Instagram, né? E a gente sempre procurava divulgar os trabalhos e a gente conseguiu algumas pessoas que não nos conheciam, nunca nos viram, elas olhavam as imagens e diziam, eu quero fazer parte disso aí. Uau. E a gente via a mão de Deus, né? Porque a gente não tinha recurso. Um testemunho muito forte até de um rapaz empresário, Sérgio. Beijão, Sérgio, lá da Ponte Queijo Mineiro, lá de Rondônia. Sérgio é nosso brother. O Senhor liberou uma palavra profética para ele num culto, era para uma outra pessoa e ele recebeu aquela palavra para ele e hoje ele é muito bem sucedido financeiramente e ele não me conhecia e ele viu o trabalho, ele foi lá, conheceu. E aí foi muito interessante que eu estava orando e o Senhor falou no meu coração, você vai construir a igreja antes de ir para o Brasil. Aí eu disse, mas Deus, é muito dinheiro, eu não vou ter recurso. Ele disse, fica em paz, eu vou prover. Passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, eu vinha para o Brasil em outubro. Quando chegou junho, ele entra em contato comigo, ele compra as passagens, ele chega lá em Moçambique, na cidade de Nacala, Porto. Quando ele chega, no outro dia, ele, aí, pastor, vamos fazer a lista do que tem que comprar. Eu trouxe aqui uma oferta para o senhor. Aí ele disse assim, eu trouxe aqui $7.000. Ele colocou $7.000 na minha mão. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, assim, em espécie. Eu disse, meu Deus, eu passei a noite acordado, sem dormir, pensando, meu Deus, que milagre, meu Deus, que milagre, meu Deus. E fiquei assim, sabe, em êxtase naquela provisão de Deus, sabe? Coisa linda. E no outro dia de manhã ele disse, pastor, o que a gente vai fazer agora com esse valor? Eu já arrastei a lista que estava pronta desde janeiro, de todos os materiais que eu precisava. Eu disse que estava tudo aqui preparado, eu só precisava dos recursos, vamos sair agora. Saí com ele, compramos todo o material,
Nós construímos uma igreja, 6 Quem banheiros, um construiu foi você. escritório. Você e teu discípulo Eu, lá. o pastor Ezequias, né, que estava dando suporte lá na missão, e os irmãos da igreja local lá, que ficava a 230 quilômetros da minha casa. E foi um grande milagre, porque a gente nunca tinha trabalhado em construção civil. Então, eu aprendi a soldar, aprendi a fazer massa, sentar bloco, aprendemos tudo ali, fizemos uma igreja de 17 por 10, banheiros, escritório, deixamos lá toda uma estrutura montada. Cara. E foi esse milagre. E também tem uma creche, né? Fizemos uma creche agora recentemente, Linda. antes de voltar para o Brasil, né, de ser direcionado agora para Portugal. Nós construímos uma pré-escola com 3 salas, banheiros, lavatório, cozinha, escritório. Uau. Gastamos aí quase R$100 mil. Meu Deus. E Deus provendo. Tudo isso Coisa fazendo linda, lives no Instagram, no Facebook, e as pessoas visualizando e elas queimando no coração para fazer parte daquilo. E voltando na questão da fidelidade do comprometimento, é que eu fazia, por exemplo, uma campanha. Eu preciso levantar recursos para comprar janelas. E aí foi muito interessante. Eu ia colocar janelas de madeira porque era mais barato. E aí o Senhor falou ao meu coração assim, por que para mim as coisas têm que ser o mais barato? Uau! E aí eu disse, não, eu vou colocar blindex com tela mosquiteira, eu vou botar o melhor. Meu Deus. Moçambique as coisas são muito caras. Então uma janela custava R$998. Eu coloquei 11 janelas, então quase R$11 mil só de janelas. E eu disse, mas Deus, eu não tenho dinheiro. Ele disse, eu vou prover para você. E em coisa de 15 dias, Deus levantou as pessoas e eu consegui colocar as janelas. Cada pessoa que semeava uma janela, com menos de 3 dias, a janela já estava no lugar. E eu já fazia apostável, já prestação de contas. Uau. Então, isso foi gerando credibilidade, as pessoas foram abraçando a causa. Gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né? Gente do Brasil inteiro, pessoas que nem nos conhecem, pessoas que nem professam a fé em Cristo. É lindo. É lindo de ver. Maravilhoso. Me conta um momento lá que tu tava pilotando lá 500 por hora lá e o carro, tô brincando. Tava pilotando lá e o carro deu uma cambalhota, perca total. Mas depois ainda vocês recuperaram, fizeram o motor, recuperaram, né? Então esse episódio foi muito interessante, porque a Glória tinha sido convidada para vir participar do Congresso Geral de Mulheres da nossa igreja no Rio de Janeiro. Certo. E aí abençoaram ela com a passagem. Eu disse, vai, aproveita essa oportunidade. A gente já está quase 2 anos sem ir ao Brasil. Vai, aproveita, vai ver a tua família. E eu tinha uma visita nessa aldeia marcada. A gente fazia visitas, passava 4, 5 dias visitando algumas aldeias. E aí nesse dia eu não tinha paz para sair de casa. Veio uma angústia de morte assim no meu coração e vinha algo no meu coração assim, não vai. Eu disse, eu acho que isso é coisa da minha carne, que a Glória não tá aqui, ou é coisa do diabo. Não, eu vou, é obra de Deus, eu vou pregar, e aquilo queimando no meu coração. Então foi eu, o presbítero, a esposa, com um bebê de 4 meses, e um outro rapaz que trabalhava na saúde, a gente foi dar carona para ele. Quando chegou assim, mais ou menos uns 20 quilômetros do lugar onde a gente capotou, certo, veio essa angústia mais uma vez. E eu disse, olha, nós já estamos chegando, né, presbítero? Ele disse, faltam uns 20 quilômetros. Eu disse, tá bem, é porque eu preciso parar um pouco, que eu não estou me sentindo bem, eu estou sentindo uma coisa muito ruim. E aí nós andamos, e quando a gente andou mais uns 4 quilômetros, a gente fez uma curva aberta, eu estava a 50 por hora, eu senti a traseira do carro balançar, assim. Eu nunca vi um negócio daquele a 50 por hora. A traseira do carro balançou como se alguém tivesse pegado com 2 mãos, assim, na traseira dele e chacoalhado ele. Meu Deus. E aí o carro chacoalhou para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Eu tentei segurar, não deu. E aí a estrada de barro, o carro começou a deslizar. Eu disse, olha, se segura que a gente vai capotar. E aí a gente capotou o carro bateu, girou umas 2 vezes. E aí ele parou, assim, normal, né? Mas todo acabado, e começou a vazar combustível, fiquei com medo de incendiar, consegui tirar todo mundo do carro. E é interessante, tudo que tinha no carro voou, geleira, bateria do carro, tudo. O pessoal que estava atrás estava sem cinto, não se feriu, não aconteceu nada, ninguém se machucou. E é interessante, quando a gente saiu do carro, tinha uma paz. A gente começou a rir, começou a falar um monte de coisa, eu comecei a fazer vídeo. Eu disse, meu Deus, eu sou meio maluco, né? Acabei de capotar o carro, tô feliz, fazendo vídeo, tem algum tipo de problema comigo.
mas a gente sentia o Senhor ali nos A protegendo, né? E aí depois a gente conseguiu reformar esse carro e ele voltou a andar. Eu até batizei ele de Fênix, né? Renasceu. Pastor, me fala daquele... A igreja brasileira é uma igreja que, sabe, ela espera o altar queimar ela. E deveria ser. O povo deve queimar o altar, né? Ou seja, então a igreja fica muito esperando o ministro de louvor queimar e abrir a boca, quando ele deveria estar pegando, chegar na igreja pegando fogo. E a gente vê o que você batizou lá, né, mais de ser africano. Me fala dos cultos, da dança, eles não param de dançar. Os caras viajam 80 quilômetros, 100 quilômetros, né, em bicicleta, lá é artigo de luxo. Né, e eles celebram apaixonadamente. Cara, me fala desse momento lá. Eu acho que um dos momentos mais marcantes que a gente passou foi de um batismo. Tem uma congregação nossa que ela fica 30 quilômetros da igreja de Alua sede. Certo. Então não tem transporte coletivo, então eles têm que vir andando de bicicleta. Eles não têm bicicleta, vêm a pé. Então eles dormem na igreja, quando é umas 3 da manhã eles saem andando para chegar no horário certo. E aí foi interessante que a gente estava esperando de uma outra via que consegue já passar caminhão, a gente alugava um caminhão gigante e aí dava para trazer uma parte dos irmãos, né, para ajudar na questão do translado. E aí foi interessante que o portão estava fechado, eu comecei a escutar um cântico muito forte, eu disse, o caminhão tá chegando, abre o portão. Quando abre o portão, eram uns 30 irmãos que vieram mais de 30 quilômetros andando. Meu Deus. Trazendo abóbora nas costas, saco de mandioca, de milho, Meu 2 Deus. galinhas para me dar de presente, que eles têm muito esse hábito de dar De honrar. oferta de amor, honrar. E ali eu comecei a chorar e eu fiquei, meu Deus, às vezes a gente tá na igreja, tem ar-condicionado, tem cadeira, tem o melhor som, tem a melhor estrutura, tem o melhor tudo, e as pessoas não conseguem nem bater palma, as pessoas não conseguem nem se concentrar ali, fica mexendo no telefone, não dá reverência ao Senhor. E esse povo aqui andando 30 quilômetros para vir para um batismo, meu Deus. Sendo que a maioria da população come uma vez ao dia, quando come. E quando a gente ia culturar, era quase 3 horas só de canções. Quando era vigília, era a noite inteira cantando, dançando, adorando, sem parar. E aquilo me constrangia muito, porque às vezes a gente coloca muita barreira, né, para adorar, para ir no culto. E eu lembro muito no meu tempo, quando a gente estava iniciando ali na Sobral, que eu abandonei a faculdade de enfermagem, que Deus salvou o meu coração. E o meu pai passou 6 meses sem falar comigo dentro de casa, porque ele tinha trabalhado a vida inteira para me proporcionar o melhor estudo, e eu sempre ganhei bolsas de estudo em boas escolas. Então ele tinha uma expectativa que eu ia ter uma boa formação, que eu ia ter uma vida diferente da dele, ia ter mais estrutura e tudo mais. E aí eu decidi sair, e aquilo foi a maior frustração da vida dele, e ele parou de me ajudar até para ir na igreja, né? E aí eu saí andando da Conquista até a Sobral, era quase 10 quilômetros que eu ia andando para ir no culto, e sempre ficava ali na casa dos irmãos que se tornaram minha família, né? Pastor Vladimir, Angelita, ali o Jefferson, né? A Tuxê, sempre nos recebiam ali na casa deles, e a gente nunca também colocou barreiras e limite para servir ao Senhor, né? Então quando a gente chegou em Moçambique, a gente se deparou com aquilo nos impactou muito. E a gente também já chegou a celebrar um batismo lá com 131 pessoas. Uau. Passei quase 2 horas batizando gente, mas foi, na coluna, hein? Foi uma grande experiência. Me conta, né? O horário tá chegando aqui. Estão falando comigo aqui, mas não é tempo não, porque daqui a pouco vai ter um outro podcast aqui. Mas, ó, me fala da oferta africano. Sabe como é que é? Eles, né, têm as dificuldades dele. E para eles se juntarem para abençoar um brasileiro. Então, você estava com dificuldade de voltar para a África, eles reuniram os empresários, correram, eles fizeram um movimento e pagaram a tua passagem para você voltar para a África, né? E outro detalhe, você jogava bola lá, mandava os vídeos jogando bola, né? E brincava e tal, né? Os caras, tem uma cultura na África que quando eles gostam de você, eles te beijam e andam de mão dada com você. Cara, fala desses 2 momentos, o futebol, dá alegria, porque você joga muito, você é o Neymar do Acre, né? Joga muito, botafoguense doente.
O Flamengo tá em crise, o Flamengo, hein? Então, no início, a gente usava o futebol para fazer uma ponte, né? Para criar amizade, Evangelizar, relacionamento. né? Certo. Porque eles são talvez mais apaixonados por futebol do que a gente, né? O brasileiro. Então, eles gostavam muito e foi muito interessante, porque pro africano, pro moçambicano em especial, né? Que é a cultura que a gente se inseriu, é quando ele faz uma amizade muito profunda com alguém, ele anda de mão dada com aquela pessoa e significa que ele é irmão, né? Na linguagem do Xangana é macuero. Então eu tinha um grande amigo e ele andava de mão dada comigo na rua. Na primeira vez foi um pouco estranho, né? Porque a gente não tem costume aqui, né? Que show! É algo diferente, atípico da nossa cultura, mas aquilo me marcou porque a gente conseguiu alcançar o coração dele, né? E foi muito poderoso aquilo ali. A gente fez uma amizade muito profunda. Ele foi muito canal de Deus para mim, porque eu morava... No primeiro ano eu morei numa aldeia, 30 quilômetros de qualquer coisa. Então, para eu comprar uma Coca-Cola, eu gastava 4 horas. Então, nem vontade de tomar refrigerante tinha. E às vezes ele ligava para mim e dizia assim, Macuero, vai lá na beira da estrada que eu estou passando, vou deixar uma coisa para si. Que eles falam um pouco assim, encantado, né? Uhum. E quando eu chegava na beira da estrada, tinha uma Coca-Cola de 2 litros e um pacote de biscoito. Uau! E ali eu chorava Quebrava, e via Deus, sabe... cuidando de nós nos mínimos detalhes. A outra pergunta que o senhor fez? Era sobre futebol. Né? Não, o futebol e a outra eu esqueci. Era sobre futebol, né? E andar de mão dadas, né? Que eles andavam de mão dada e... Não, quando eles reuniram... Ah, sim, pagaram... da passagem. Aí foi extraordinário. Mas quebrou você, não foi? Eu vim operado o joelho. Uhum. E foi um milagre, né? Deus proveu o valor da minha cirurgia. E aí estourou a pandemia logo após eu recém-operado, estoura a pandemia. E aí agora fecha os aeroportos do mundo inteiro. Minha passagem foi remarcada 2 vezes. E ali aquela crise existencial, querendo voltar para o campo e não dava. E aí as pessoas, não, agora você não volta mais, você vai ficar no Brasil. E aquilo já estava... sabe, me angustiando. Entrei em contato com a missão disse, as passagens estão muito cara, nós não vamos ter recurso para comprar suas passagens, aguenta aí no Brasil e depois a gente vê o que a gente faz. E aí as pessoas, não, tu não volta mais, acionei advogados, não conseguiu resolver com a empresa que eu tinha comprado os bilhetes, e aí quando foi um belo dia, um moçambicano, Nelson, ele liga para mim e diz, pastor, e aí, como é que tá a sua volta? Eu disse, olha, irmão Nelson, tá um pouco complicado, eu acho que eu não vou conseguir ir, não é por não querer, porque eu acho que não vai dar conta, a missão não vai ter esse valor para comprar minhas passagens, e então vocês vão aguentando aí que uma hora eu volto. E ele disse, não, pastor, mas nós temos um dinheiro aqui que a gente arrecadou e tal. Eu disse, não, mas esse dinheiro aí é para construção e a gente... vai investir nisso aí, não dá não para comprar as passagens. Disseram, pastor, a gente não precisa de paredes, a gente está precisando da unção que tem sobre a sua vida. É disso que a gente está precisando. E eu comecei a chorar. E ele disse, pastor, nós vamos comprar a sua passagem. E eles juntaram o dinheiro que tinha na igreja, eles fizeram uma contribuição entre eles. Meu Deus, e eu sei que eles pagaram quase 14 mil reais para pagar minhas passagens. Meu Deus. Em um contexto africano, na realidade que eles vivem, eu nunca ouvi dizer que eles se proporam a pagar a passagem de um missionário para voltar para o campo. Então aquilo ali marcou demais e é como se o Senhor estivesse falando para mim, eu estou selando a aprovação daquilo que você está fazendo naquele lugar, porque você está marcando o coração daquele povo. Uau. Sabe? E aquilo foi um testemunho extraordinário para mim. E que já estamos chegando aqui quase no final aqui do nosso bate-papo. Eu sei que é o primeiro de muitos. Antes de você ir embora, eu quero bater um outro papo com você. E no próximo, a gente vai levantar, eu acho que é aqui hoje. Quero que a gente estava no culto 2020, você estava final de 2020, você estava voltando para a África e teve um culto lá, né? E muita gente louvou e palavra e tal. E aí a profeta Dorinha, que é sua mãe, que para mim é uma das maiores profetas que tem hoje da atualidade, uma mulher íntima do Pai,
tem uma sensibilidade espiritual absurda, íntima, Dorinha, eu te amo. E aí Deus me dá uma visão. E eu via, né, na visão, naquele lampejo, a bandeira de Portugal. Eu vi um vento, né? Eu falei, Fabrício, Deus está te levando para a Europa, naquele momento, né? E aí, não sei se faz sentido isso e tal, né? 2 anos depois, você recebe o convite para ir para a Europa, né? Então, quando você anda debaixo de uma unção profética, de direção do Eterno, Deus ele começa a usar pessoas, né? Usou ali, né, o bispo que é o apóstolo, né, Joedi, bispo Jami e tantos outros, né, homens e mulheres para cumprir o propósito dele na minha, na sua vida, na vida de milhares, né? Então, esse momento em vara do convite, né? Quando você recebeu o convite, né? Você já esperava, Deus já tinha falado no teu coração, aqui no Brasil, ou lá na África, que você já, né, já ia para esse novo tempo, essa nova história. Isso é interessante porque eu nunca me vi fora do contexto africano, né? Certo. E Moçambique se tornou meu lar, né? Os moçambicanos se tornaram minha família, então eu não me via saindo de lá. E eu fui há 6 anos atrás, exatamente 6 anos atrás, eu fui convidado a representar o projeto Moçambique em Portugal, no concílio. Certo. Que a nossa igreja é dividida em regiões, somos 9 regiões, e há uma região que é a região Europa e África. Então eu fui representar o projeto lá. E aí, quando eu cheguei lá, Deus falou no meu coração: eu vou trazer você para essa nação porque eu quero gerar uma porção de avivamento e você vai fazer parte disso. Meu Deus. E na hora eu fiquei assim, eu digo, acho que eu estou emocionado porque eu estou vendo aqui a realidade das igrejas, a realidade do país, sabe? Eu acho que é isso que está angustiando meu coração. Muito esfriamento lá, né? Um esfriamento muito grande, né? E aí igrejas fechando e aquilo, eu disse, não, acho que é uma comoção, não, meu lugar é Moçambique e tudo mais, e passou. Só que aquilo continuou queimando meu coração ao longo dos anos, e quando foi 2 anos atrás, eu sentia que o meu coração não estava mais em Moçambique. Quando eu voltei para Moçambique em 2020, Deus falou no meu coração, esse é o último tempo lá. Então foi há 6 anos atrás quando tu foi lá, 2000 e quando? 2018? 6 anos atrás, Deus falou comigo para ir a Portugal, que eu iria para Portugal, só que eu não sabia quando e nem se iria, porque eu sabia que era Deus falando comigo, mas eu não queria aceitar aquela nova realidade, porque é um contexto totalmente diferente, né? É avesso. O europeu para o africano é um contexto completamente diferente. Então eu disse, não, fiquei relutando com aquilo, mas sabia que era Deus. Sim. E aí, passou os anos, quando foi 2020 que a gente foi voltar, e Deus falou no meu coração, esse é o último ciclo. Só que eu pensei, talvez seja um ciclo de 2, 4, 6 anos, sabe o Senhor, né? Mas sempre em oração já, mas o meu coração não estava mais ali. Então quando eu ia nas aldeias, já não tinha mais o mesmo prazer que tinha, sabe? As coisas não estavam trazendo mais sentido e meu coração foi desprendendo daquela nação. E aí Deus começou a mover pessoas de vários lugares. Interessante, Deus levantou uma jovem de Porto Velho, Rondônia, que a gente quase não tinha vínculo de contato. Ela me manda um áudio. Pastor, eu estava assistindo um programa que fala de missões e não sei o que e tal, e falou que na Europa, alguns países nunca experimentou avivamento, e um deles é Portugal. E quando começou a falar de Portugal, características de Portugal, eu vi o Senhor e a glória em Portugal, pastoreando a igreja. Que isso? E ali eu comecei a chorar no áudio dela. Eu disse, Senhor, o Senhor está confirmando aquilo que o Senhor está mostrando. E aí Deus usou o Senhor e tantas outras pessoas. Natural. E aí quando foi... Eu estava prestes a vir para o Brasil agora para ter o meu filho, João. Eu já tinha passagem comprada de ida e volta para Moçambique. Era para eu ter voltado para Moçambique 20 de março. Aí o nosso bispo nos liga. Ele diz, Fabrício, eu tenho um convite que vai mudar a tua vida, vai mudar 180 graus, você vai para uma outra direção. Eu disse, meu Deus, para onde eu vou? Ele disse, você vai para a Europa. Aí o coração acelerou. Ele disse, você vai para a Europa e você vai especificamente para Portugal. Eu disse, Deus, o Senhor é fiel. Perfeito, né? Então, Deus, há 6 anos atrás, gerou algo e ele foi construindo uma estrutura e hoje ele vai estar nos enviando para lá e eu sei que vai ser um outro tempo,
temos desafios à frente, mas eu sei que ele tem uma palavra liberada e ele vai fazer coisas extraordinárias lá. Eu queria aproveitar esse último momento aqui, desse bate-papo, para falar para você que nos assiste. Fabrício colocou aí no coração um propósito de levantar 1.500 mantenedores a R$20. É claro que tem gente que vai dar muito mais, né? A igreja tem ajudado ele, né? Todos esses anos aí, é pouco, né? Mas tem sustentado ele fielmente com esse valor, né? E se você que está nos assistindo agora, que vai nos assistir depois pelo YouTube, sentir de Deus, né? Ou R$5, ou R$1, ou R$8, ou R$20, até R$20. Se Deus colocar isso no teu coração e quiser ajudar esse príncipe aqui, né? Eu não tenho dúvida. Deixa eu contar um testemunho aqui. A gente tá aqui levantando oferta para abençoar os meninos aqui da Dois Piques, e para mim é o melhor estúdio do mundo esse aqui. Olha aqui, ó. Dá um nível aqui. Dá um, cara, absurdo. O Rubinho estão voando aí, ó. Ítalo Doug, Andrezinho, doutor Patrick, doutor João aqui, né? O Paulinho, os meninos são fora da curva, né? São muito inteligentes. Então você que quer fazer um casamento, a tua empresa, você, o Vitor lá na Fiat, né? Várias empresas de automóveis, que você quiser. Essa empresa aqui está preparada. Então eu queria, e aí eu testemunho. E aí uma menina, um cara doou R$150 para abençoar o programa, eu usei todo o meu limite para abençoar lá. E aí eles iam pagar um valor de 8 mil. Aí Deus mudou o coração da mulher. Só não sei porquê, mas eu falei, foi a tua oferta para o programa. Porque esse programa aqui, essa empresa aqui é missionária. Então quem vai semear na vida do Fabrício, você vai semear em missões. Ela de 8 mil baixou para 4 mil. Aí Deus colocou no meu coração, cara, é a semente que você deu para abençoar o voz profética da Boas Novas. Entendeu? Então, você vai ser muito abençoado se você semear. Só se Deus colocar no teu coração. Então, fala disso que Deus colocou no teu coração, esses 1.500 parceiros, né, para comprar um automóvel de R$10 mil lá, né, um carrinho básico, né, na Europa, que tem muito carro de 10 mil básico, né, lá, né, mas que dá para você, né, viajar, para o teu aluguel e para tudo aquilo que você vai viver no contexto, né, de Europa. Então a gente ia fazer um evento aqui, né? Uma feijoada ou um churrasco, mas... Deus tinha falado no meu coração, né? Pode fazer. Veio alagação, algumas programações, e a gente sempre prisou a ideia de não ser pesado para a igreja local, que já nos abençoa. Então muitos irmãos nossos ali da igreja foram atingidos. Houve uma grande mobilização dos irmãos da igreja em apoiar. Então eu não senti paz de realizar um evento enquanto os irmãos da igreja estavam passando privações, né? Certo. Então aí eu fui orar e veio ao meu coração sobre essa campanha, né? Que a princípio é uma oferta de R$20, mas você acrescenta 41 centavos, que é o código da nossa campanha. Se você quiser acessar lá o meu Instagram, Fabrício_Mustafa, tem lá o vídeo esclarecendo, tem lá o folder da campanha também. Aí você pode estar lá conferindo direitinho. Se você quiser doar menos ou mais, não importa o valor que você quer doar, você doa o valor, só acrescenta os 41 centavos que lá a nossa agência missionária já vai entender que essa oferta é específica para a campanha, né? Então nós temos um desafio das nossas passagens, da nossa acomodação lá em Portugal, vamos precisar de móveis, roupas, tudo novo. E a gente também precisa de um transporte, porque o transporte municipal é um pouco difícil, né? Entre os estados e municípios é muito fácil, é muito rápido, tem trem e é fácil acesso. Mas para locomoção, para igreja, visita, essas coisas é um pouco mais complicado. E para a gente exercer o chamamento de forma eficiente, a gente vai precisar de um transporte. E aí a gente também está tentando levantar o recurso para isso, comprar um seminovo. E é isso aí. As pessoas que têm acreditado na nossa vocação, têm nos abençoado. Lá também no Instagram tem um linkzinho, um QR Code, que você pode acompanhar diariamente o acréscimo das ofertas, quanto já arrecadou,
se a sua oferta entrou realmente lá no caixa da nossa agência missionária. A gente sempre prisa essa transparência para as pessoas nos apoiarem e entenderem que o seu investimento vai ser investido no reino de Deus para abençoar pessoas e alcançar vidas. Então, fazemos esse desafio aí para você semear, se você queimar no seu coração para abençoar missões, investir no reino de Deus. Bati um papo aqui com um dos maiores missionários dessa terra, né? Jovem apóstolo aqui, Fabrício, feliz demais, entendeu? Se prepare, foi um papo muito top. Fabrício, obrigado. Valeu, te pastorzão. amo, tá? Libera a palavra profética aí nessa câmara, muito obrigado. E antes de você ir embora, a gente vai bater um outro papo aqui, beleza? Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E a palavra que tem queimado no meu coração esse tempo é que Deus quer gerar a fé do filho. Deus quer gerar a fé de Isaac nos nossos corações, para nós estarmos dispostos a nos deitar sobre a lenha como uma oferta viva ao Senhor. E quando a gente se ofertar, o nosso tudo, o nosso melhor, está disponível a dar a nossa vida ao Senhor, Ele vai prover o cordeiro, Ele vai ser o Deus que provê tudo o que a gente precisa. Então, nós temos vivido essa palavra e é essa palavra que tem queimado nesses dias. Se deite sobre o altar, que o Senhor vai trazer a provisão que você necessita. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz. Beleza, pessoal? Até a próxima semana. Próximo bate-papo. Da hora. Valeu.